Ensino à distância é o tema do nosso programa de hoje, com o professor Renato Guimarães, coordenador do curso de pós-graduação em mídias digitais da Universidade Estácio de Sá, com a professora Margarete Valverde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é diretora do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, e com a professora universitária Cristina Matos da Costa, que é professora presencial e online da Universidade Estácio de Sá. A possibilidade de busca de pesquisas na internet, ela pode ser classificada como quase que infinita, porque o aluno começa a navegar num determinado assunto, ele entra nas universidades do mundo afora, ele entra nas bibliotecas mundo afora, acesso à pesquisa. Como fazer para que essa possibilidade quase infinita não se torne um problema na questão do direcionamento do aluno, para que ele não se perca nesse mar de possibilidades, como direcionar, porque vamos lá, no afã da busca do conhecimento, vai se desdobrando e é claro, ele vai se dedicar, ele vai ampliando os limites, mas às vezes foge do direcionamento. Como é que é controlar isso? Olha, eu vou te falar, não existe a opção do fórum. O fórum é o local onde a gente discute tudo o que aprendeu. Se ele realmente, o foco dele mudou, é na hora do fórum que a gente vê. Ah, ele está indo para o caminho que não é o caminho da matéria. E ali é aquele momento que a gente traz ele de volta, focando na matéria, e é o local onde a gente discute exatamente tudo que ele entrou na internet, no hipertexto, pulando de um link para o outro, e o que ele descobriu. Se aquilo foge do foco, é o momento que a gente traz ele de volta para a participação do aluno, que está fazendo curso no fórum, nessas... É fundamental. É indispensável. É fundamental. É indispensável. Mas você percebe, você consegue perceber isso? Que quando o aluno, literalmente, é o seguinte, ele está até cheio de boas intenções, você vê que ele está se dedicando, mas ele está derivando totalmente para as possibilidades da internet? Você percebe não só isso que o Renato colocou, o fórum, ele é uma ferramenta extremamente importante para o foco, né? Foi o que o Renato disse. E ali também, nessa abertura de internet, a gente tem que ter muito cuidado com plágio. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Você antecipou minha pergunta, Cristina. Acho que é a segunda vez, né? Você está conectado online aqui. Estou online com as perguntas. O plágio é um outro fator que a gente precisa estar atento e coibir. Porque na internet você tem acesso a tudo. A esse universo todo, a esse milhões de possibilidades. Então, o aluno, quando ele é chamado a participar do fórum, né, como o Renato falou, e ter um foco no que a disciplina está chamando ele a se desenvolver, ele pode também buscar essa participação dele pegando e colando, né, o corte-cola, utilizando esse corte-cola. E aí o tutor tem que estar muito atento a isso e coibir, dizer assim, aluno... Não é plágio, a gente quer a sua construção, a gente quer a sua contribuição para esse assunto. Você não quer um corte-cola. Agora, como é que você percebe isso? Porque, vamos lá, o professor é também impossível que ele tenha, digamos assim, esteja atualizado com tudo que está na internet, claro, porque não existe como. É o quê? É aquela mudança de estilo, da forma do aluno se expressar. Você percebe o seguinte, olha, até aqui ele estava falando por ele mesmo, agora ele pegou, cortou e colou, é isso? E a internet está para o aluno e está para o professor também, né? Eu ia falar. Então você bota aquele trechinho ali, que ele fez, você vai fazer com o trecho dele. Você pega ele, você vai ali, copia e cola. E vai ver se ele buscou aquilo ou se ele construiu aquilo. Não, e isso também é complicado, porque às vezes ele busca numa fonte que não é confiável, sabia? Isso é um problema sério. E porque na internet tem todo tipo de fonte. Mas as pessoas acreditam, pois é, mas aí essa posição crítica do aluno, do pesquisador na internet, ela tem que existir, porque parte do princípio que tudo que está na internet é verídico. Né? Qualquer boato que se lance na internet ganha áreas de veracidade. Exatamente. E as pessoas se preocupam, inclusive, em disseminar, contribuindo para que isso se espalhe. Esse posicionamento crítico do aluno passa por essa postura dele em relação à educação, não é verdade? Claro. Ok, estou lendo... Porque, vamos lá, existem textos, inclusive, na internet, atribuídos a grandes pesquisadores, a autores, que não são deles. Não são, eles mesmo falam. Né? São falsos e tudo mais. Quer dizer, é um terreno que, eu concordo, não há como controlar,
usar, e a liberdade de expressão na internet é o que dá a ela esse ar fantástico. Agora, ao mesmo tempo, demanda daquele que a usa, né, um posicionamento crítico muito sério. Não, e do professor a sensibilidade de perceber que ele mudou a característica dele. Aí você percebe que tem alguma coisa de errado. É onde a gente utiliza a própria internet para verificar o que ele está falando. E outra coisa importante é que nesse crescimento grande da educação à distância, cada vez mais é necessário formar um quadro para atuar na própria educação à distância. Perfeito. Que ainda é muito difícil. A gente não tem ainda Muito esse pequeno, quadro. Na verdade, está se formando, né? Estão aparecendo os cursos sobre a educação à distância nesse momento, né? E eu acho que talvez a dificuldade grande que a gente ainda tenha resida no fato de ainda não termos muitos profissionais qualificados para atuar na área. Mas é uma barreira que também a gente está vencendo aos poucos, né? E eu acho que com o tempo a gente... Aí administrar essa situação vai ficar mais fácil na medida que os profissionais sabem, né? Sabem quais são os problemas que eles podem encontrar e quais são as soluções que ele deve buscar. Tem duas questões aí, né, em relação a esse professor, né? Eu sou oriunda da área de recursos humanos, então o perfil é uma coisa importante. Você tem que ter a capacitação, a instituição também favorecer a capacitação desse profissional, como também você encontrar um profissional que esteja dentro desse perfil. Tem que ter um perfil. Agora, me parece, pelo que vocês já fizeram de colocação aqui desde o início do programa, que, vamos lá, o aluno ele tem a vantagem do tempo, tem a vantagem financeira, tem do local também, do local, ok, demanda a disciplina dele se aplicar literalmente como deve para que o curso tenha a eficiência necessária, mas do outro lado, o professor, que antes se relacionava com 30 alunos na sala de aula ou 50 alunos na sala de aula, ele passa a ter um universo, vocês mencionaram, ela tem 600 alunos. O professor, ele é muito mais exigido, ele é muito mais demandado nesse processo online do que no processo da educação convencional. É isso mesmo? É, sim. É isso mesmo. Completamente diferente do que os professores acham. Você não tem relacionamento. Você tem relacionamento com todos os alunos. E tem um relacionamento tal qual a sala presencial. Você se envolve com os problemas, eles contam o problema dele para você. Ah, minha mãe foi atropelada hoje, desculpa, professor, por isso que eu não tenho participado. Eles falam da vida dele, você tem um relacionamento afetivo como você tem numa sala presencial. E eu acho que às vezes mais fácil, para alguns alunos até mais fácil, desabafar, porque a máquina né, te protege, você tem a sua identidade preservada. Quando a sua identidade está preservada, você pode se colocar, você pode interagir. Alguns fazem ali daquele momento, mas você pode ser qualquer coisa. Faz terapia, né? É terapia. Alguns ali fazem uma própria catarse ali daquele momento e dão vida. Você consegue, é impressionante como você consegue ter vida ali. E o profissional é muito mais cobrado, diferente do que muitos professores ainda que resistem a essa modalidade, ou que não tem mesmo a questão do perfil, pensam disso. No presencial, você tem o contato com o aluno uma vez por semana, né? Você deu a aula, na maioria dos casos, você só vai encontrar com esse aluno novamente daí uma semana. E muitas vezes é mais fácil você sair ali daquela turma naquela semana, se desligar, né, daquela turma e se conectar com ela presencialmente daí uma semana. No aluno que você tem online, não. Você não se desliga, é uma coisa assim, uma interação muito grande direto. O contato é praticamente diário. Pois é. Agora, gente, é interessante que parece contraditório, não é? Porque é o seguinte, a partir do momento eu não estou na sala de aula, eu não estou tendo um relacionamento direcionado com o aluno, ou seja, eu não estou vendo o aluno. Quando você vai online, aí vocês estão fazendo as colocações seguintes, que inclusive eles se abrem, falam de problemas pessoais, que na sala de aula talvez não tivesse nem oportunidade de tempo para chegar próximo ao professor e se relacionar, porque ele vai se relacionar nos 45, 50 minutos de aula e acabado aquilo quando se encontrar numa próxima oportunidade. Então parece que é uma coisa assim totalmente contraditória, ou seja, mais um, né? Ou seja, a não presencialidade do professor na sala de aula com o aluno possibilitando uma proximidade maior. Isso no processo de educação é tudo, né? Com certeza. Exatamente. Isso é fantástico. Porque isso é uma coisa... porque tudo que a gente quer é essa interação. Porque vocês não só formam, vamos dizer, o profissional da área, mas vocês formam cidadãos para a vida. Esse é o papel mais complicado do professor. E sabe uma coisa que foi emocionante?
esse aluno, né, que você está falando, e tendo justamente esse feedback do aluno, agradecendo, né, tanto pelo conteúdo, mas pela dedicação.